Olha quem está aqui de volta, eu, professor Alan Camargo. Desejo a vocês, minhas guerreiras, e a vocês, meus guerreiros, novamente que sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia em Foco e especialmente a nossa aula hoje sobre o racionalismo cartesiano, que se insere dentro de uma temática já iniciada em aulas passadas sobre a filosofia na modernidade. Hoje, portanto, daremos continuidade àquele debate metodológico que se inicia no século XVII e que coloca como grandes disputas ideológicas e metodológicas, de um lado, o empirismo, já estudado em aulas anteriores, de matriz inglesa, e o racionalismo, de origem francesa, tema da aula de hoje. Por isso, meus queridos, sem mais delongas, vamos lembrar de que estamos falando nesse contexto do século XVII. Momento em que a ciência nascente, no contexto da filosofia, estava nos trazendo uma preocupação muito interessante entre os pensadores da época, que era postular qual seria o método mais seguro e mais confiável para que aquela ciência pudesse se desenvolver de uma forma mais consolidada, mais segura, portanto. Aqui vão se consagrar duas grandes correntes. De um lado, os racionalistas, pautados principalmente em toda a literatura trazida pelos franceses e particularmente pelo René Descartes, autor da nossa aula. E de um outro lado, a consagração do método empírico, que vai se restringir à escola inglesa, sob as leituras e contribuições de David Hume, John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon, dentre outros. É nesse contexto, portanto, que se insere a nossa aula de hoje para tentar entender qual é a proposta de René Descartes acerca do racionalismo. Veremos como se constrói essa forma racionalista, o que ela compreende de fato, o que ela propõe, e entraremos em alguns aspectos da obra fundamental cartesiana, que é o discurso do método. Essa obra, inclusive, até então, coloca-se como uma das leituras obrigatórias para a segunda etapa do programa de avaliação seriada, o PAS, da Universidade de Brasília. Gostaria de chamar a atenção para que os alunos dessa turma realmente se debruçassem com uma atenção especial, visto que é uma obra recorrente nas últimas provas e que há grande possibilidade, inclusive, de ser cobrada novamente. Tá joia? Então, meus queridos, vamos entender que falar no racionalismo, ora, eu não preciso, na verdade, florear muito para que vocês entendam que falar no racionalismo é uma metodologia que coloca, como o próprio nome diz, uma ênfase muito grande na capacidade e no poder da nossa razão. E aqui vocês já começam a entender a grande contradição que existe em relação aos empiristas. Para aqueles, a origem do conhecimento é a experiência, é o contato a partir dos meus sentidos com os objetos concretos. Já para os racionalistas, um conhecimento seguro provém da capacidade racional. E a razão nada mais é do que uma forma de processamento intelectual que preza pela lógica, que preza por um sistema, por um conhecimento sistematizado, que preza por uma ordem intelectual, por um conhecimento organizado, por um conhecimento coeso, coerente. Essas características consagram o que nós chamamos de razão, como uma atividade mental estritamente humana. E os racionalistas, eles vão entender que a razão ela é inata aos homens. Em outras palavras, nós já nascemos racionais, e isso era observado desde os postulados dos gregos antigos, os quais entendiam que as verdades, ou o que eles chamavam de aletheia, né, que é o fato de nós tirarmos o véu das coisas para entender realmente a realidade que está por trás e, portanto, a verdade, ela só seria empreendida a partir do momento em que a nossa capacidade racional fosse colocada em funcionamento. Então, Aristóteles até mesmo vai nos dizer que a razão é aquela capacidade mais amplamente difundida entre todos os seres humanos. É o que, em muitos aspectos, nos diferenciaria dos demais seres existentes.
Mas os racionalistas entendem que nós não aprendemos a ser racionais, porque nós já nascemos com essa dimensão. Trazemos, portanto, princípios, ideias que já conseguem identificar as verdades do mundo. É o que nós chamamos da própria capacidade racional subjetiva, é aquela que já nasce por mim. E se o mundo também ele tem uma certa lógica em si, no seu funcionamento, na forma como ele se apresenta, chamado dentro da tradição filosófica de razão objetiva, horas, então quando eu junto a minha razão que é inata, subjetiva, com a razão objetiva presente no mundo, presente na realidade, é dessa confluência que nós produziremos o conhecimento mais seguro. Dentro do racionalismo cartesiano, vai se entender que existem três grandes tipos de ideias: as adventícias, as fictícias e as inatas. Por ideias adventícias, especificamente René Descartes vai dizer que são aquelas que partem dos nossos sentidos, das nossas experiências. É o que dentro da leitura empirista consagra-se como entendimento, a exemplo do que John Locke dizia. Então, a partir realmente do meu contato físico ou sensorial, eu vou criando ideias a respeito daquele objeto. Dentro da leitura racionalista, isso se consagra como uma ideia adventícia, porque provém dessas experiências. No entanto, nós também poderíamos ter as ideias fictícias, aquelas que são ideias pelas ideias em si. Quando nós criamos personagens, quando nós criamos fábulas, quando nós criamos mitos, na verdade estamos desenvolvendo as nossas capacidades imaginativas, criacionistas. E que elas, obviamente, não estão fundamentadas na realidade. Elas são puramente uma atividade intuitiva, por assim dizer. As sensoriais, elas também não seriam dignas de confiança porque elas se baseiam nos sentidos e, como todo bom racionalista vai dizer, os sentidos eles não são enganosos, eles são falhos. Por isso que essas ideias também, tanto as adventícias quanto as fictícias, não poderiam receber as nossas confianças. Resta-nos, portanto, confiar nas razões ou nas ideias que são inatas, aquelas que são inteiramente racionais, aquelas que já nascem conosco e que, portanto, conseguem identificar a essência das coisas e as verdades que existem em torno de nós. É interessante que o racionalismo cartesiano, ele se consagra como racionalismo dedutivo. Diferente da forma de processamento intelectual cunhada por Francis Bacon, que era indutivo, e lá naquele contexto, na nossa aula sobre empirismo, eu lhes falei, meus queridos e minhas queridas, que o indutivismo, ele parte da observação de acontecimentos particulares, tentando identificar as presenças, as ausências e comparando-as para entender as causas, e aí eu consigo levantar aquilo que é recorrente ou aquilo que falta e chego, portanto, a uma inferência, chego, portanto, a uma afirmação geral válida para todos os casos. Exemplo, se eu observo que um cachorro possui uma cauda, o outro cachorro também possui uma cauda, o outro também possui uma cauda. Ora, a partir da recorrência da presença desse elemento cauda, eu chego à inferência, eu chego à conclusão geral de que todos os cachorros têm cauda. Essa é uma linhagem indutiva de pensamento. Mas René Descartes, especificamente, ele vai colocar na história da filosofia um racionalismo dedutivo. E o racionalismo dedutivo ele já tem uma outra forma de conduzir o processamento racional, porque nós partimos daquilo que é geral, de uma hipótese, de um postulado, de uma lei, de uma teoria, e trazemos eles para aplicar a um objeto ou a um acontecimento particular. Por isso, é um processo inverso ao indutivismo. Vamos entender que não é toda a forma dedutiva que traz, obviamente, um conhecimento seguro. Dentro do pensamento cartesiano, a conclusão dedutiva, ela só será obviamente verdadeira caso as premissas do nosso pensamento também já sejam verdadeiras. Meus queridos, eu trago aqui um exemplo do que nós chamamos de silogismo. O silogismo ele é uma afirmação discursiva, né, um pensamento lógico argumentativo baseado numa lógica dedutiva. Então, é essa estrutura
do que nós chamamos de dedutivismo. Temos aqui uma premissa 1, que nós também chamamos de premissa maior. Temos uma premissa menor, colocada aqui como premissa 2, e uma conclusão. Essa estrutura, portanto, consagra o que nós chamamos de silogismo, que é uma pura dedução. É interessante que na premissa maior, premissa 1, temos que todos os humanos são mortais. Essa é uma inferência, essa é uma afirmação geral. Tudo bem? Premissa 2, que é também colocada como premissa menor, ela já vai se focar num caso particular. Então, todos os filósofos são humanos. Aí, eu chego a uma conclusão válida para aquele caso observado. E nesse caso, então, todos os filósofos, que essa é a minha amostra observada, são mortais. Essa é uma forma de condução do pensamento totalmente dedutiva e que dentro dessa estrutura acaba sendo chamada de silogismo. Percebam aqui que eu até destaquei os termos porque eles se repetem nas afirmativas. Por exemplo, humanos e humanos, grifados em amarelos, vão ser colocados como os termos médios. Todos os filósofos e todos os filósofos vão ser colocados como termos menores. O sujeito sobre o qual a nossa conclusão vai afirmar algo. Mortais e imortais, presentes na primeira premissa e na conclusão, assim como todos os filósofos também presentes na premissa menor e na conclusão, os mortais aqui, esse termo consagra-se como termo maior. Ou seja, é o próprio predicado do sujeito sobre o qual nós concluímos alguma questão. O que eu quero que vocês entendam, meus queridos, é que alguns críticos vão dizer que o dedutivismo, ele não inova o conhecimento. Ele, na verdade, vai explicitar um predicativo para o objeto que está sendo analisado. Ele, nesse sentido, não inova a produção científica, mas essa é uma crítica que nós deixaremos para outros momentos. Portanto, dentro do racionalismo dedutivista, vamos entender que caso as nossas premissas sejam verdadeiras, ou seja, se todos os humanos são mortais e se os filósofos forem humanos, se a P1 e a P2 são verdadeiras, a única certeza que nós teremos é de que a conclusão, portanto, ela encaminhará uma verdade, algo, portanto, digno de ser confiável. É esse, meus queridos, o raciocínio dedutivo, o raciocínio, portanto, dentro das premissas racionalistas, como queria René Descartes. Quando nosso filósofo de hoje escreve o Discurso do Método, é interessante que esse livro, publicado no século XVII, em 1637, vai trazer pontos importantíssimos para entendermos e conduzirmos o processo racional. É interessante que René Descartes, quando ele se debruça sobre o conhecimento até então conhecido na época, ele vai se fazer a seguinte pergunta: bom, por que será que existem tantas falhas no pensamento humano, tantos erros, tantas falácias, se a razão é inata a todos nós? Se nós nascemos racionais, então seria de se esperar que não houvessem esses erros de cálculo, esses erros de aplicação, os erros científicos, por assim dizer. E René Descartes vai chegar à conclusão de que o problema não estaria na capacidade mental racional. Pelo contrário, estaria na forma de nós não sabermos processar essa nossa competência. Seria necessário, portanto, criar um método, uma disciplina intelectual para que nós soubéssemos processar todo o nosso raciocínio lógico, para que então criássemos toda uma lógica dedutiva com premissas válidas para concluirmos verdades aceitáveis. Nesse sentido, o discurso do método é o clássico cartesiano que vai trazer qual seria, portanto, o método a ser seguido pela ciência que estava nascendo. E René Descartes vai partir do que nós chamamos de dúvida hiperbólica. René Descartes vai, naquele contexto, colocar tudo em xeque o que ele já havia aprendido.
seja no campo artístico, no campo da linguagem, a própria matemática, o conhecimento científico. René Descartes está nos dizendo, olha, o primeiro passo para nós chegarmos a uma certeza é colocar em primeiro lugar tudo em xeque, duvidar de tudo. E dentro dessa dúvida hiperbólica, ou seja, levado ao extremo, ao exagero, a única coisa que não poderia ser questionada é o fato de que nós estamos duvidando. A própria dúvida, ou seja, o fato de nós termos dúvida, seria até o momento a única coisa concreta, certeza mantida. E na medida em que nós entendemos que nós temos dúvidas, que nós queremos saber, que nós podemos colocar a realidade ao nosso redor em xeque, horas nós passamos a entender que nós somos seres pensantes, porque a própria dúvida, ela é um processamento racional de pensamento. E na medida em que nós pensamos, nós passamos a entender que nós estamos existindo nesse mundo. Por isso, é interessante que esse processamento vai trazer a lógica do cogito ergo sum, ou seja, se eu penso, logo eu existo. É essa competência racional que permite a mim concluir que eu sou um espírito que tem dúvidas, que quer, portanto, conhecer as verdades e que necessita, portanto, conduzir o seu pensamento de forma disciplinada para entender a realidade. O método cartesiano consagrado nessa obra, meus queridos e minhas queridas, vai ser composto por 4 regras. Primeira, a regra da evidência. Segunda, a regra da análise. Terceira, a regra da ordem. E, por fim, a regra da enumeração. Em primeiro lugar, após colocar tudo em dúvida, tudo em xeque, deveríamos entender que as questões que não podem ser colocadas em dúvida, elas, portanto, seriam a própria certeza. E é interessante que na lógica cartesiana, a verdade ela é tida como a certeza, ou seja, aquilo que eu não posso duvidar, aquilo que é evidente, é de fato, portanto, uma verdade. Então eu tenho certeza disso. Por isso, o método cartesiano vai nos dizer que nós temos que, no primeiro momento, trabalhar realmente com aquilo que se clarifica, com aquilo que se torna evidente para o meu intelecto. E aquilo que ainda continua sendo passível de ser duvidado, que não passa ainda pelo funil da certeza, ele ainda permanece translúcido, ainda permanece rodeado pela dúvida, pelo mistério. Nesse sentido, não seria muito pertinente que nós prosseguíssemos com a aplicação desse método, porque ele não seria efetivo, ele não traria uma certeza. Feito isso, partiríamos para a etapa da análise, que seria desmembrar então aquela verdade, aquela certeza em tantos problemas ou em tantas partes quanto possíveis, para que nós conseguíssemos analisar então as suas pormenoridades, até que chegássemos à terceira e última etapa desse processamento metodológico, que seria a partir das partes de menor complexidade para as partes de maior complexidade, formando assim um todo para que nós então, ao reconstruirmos o nosso objeto a partir dessas decomposições a priori, conseguíssemos então realizar diferentes enumerações e revisões para ter a certeza de que nada havia ficado de fora e que esse objeto, portanto, ao passar pelo crivo de todas essas regras metodológicas, pudesse então nos trazer a certeza de uma verdade diante do nosso conhecimento. Por isso, dentro do racionalismo cartesiano, consagra-se o que nós chamamos do dualismo psicofísico. Em outras palavras, o ser humano ele passa a ser entendido como um ser que tem uma dimensão espiritual, que é o próprio cogito, é a minha capacidade racional, e uma dimensão corpórea, material, que é realmente o meu corpo, por assim dizer. Dentro do dualismo psicofísico, é óbvio que existe uma relação hierárquica, vertical, em que o meu intelecto, o meu espírito, o meu cogito, a minha razão, ela é superior, ela fala muito mais alto do que o meu corpo. O meu corpo nada mais é do que algo material que obedece os ditames da razão, por assim dizer. Por isso é que se eu entendo que eu estou pensando e que eu posso processar todo o meu intelecto, significa, portanto, que eu existo. E a própria dimensão, portanto, material, ela vai aos poucos existir
para mim. E isso vai consagrar uma leitura, um impacto muito interessante dentro da própria ideia metafísica. A partir de então, não se vai mais entender os objetos como realidades em si mesmo, mas a partir do racionalismo cartesiano, a metafísica ela vai se preocupar com: será que podemos conhecer as coisas? E como nós podemos conhecer as coisas? Então quebra um pouco com a lógica que vinha da tradição grega, quando se entendia que existe um mundo lá fora e eu posso conhecer a verdade desse mundo. A partir do racionalismo cartesiano, o indivíduo passa a se colocar como centro do processo de conhecimento, como o autor desse processo. Então o mundo ele passa aos poucos a existir para a minha capacidade racional. E é assim que se consagra, portanto, uma teoria, né, bastante interessante que vai colocar o homem como centro do próprio universo, o antropocentrismo. E é assim que o racionalismo cartesiano vai colocar para nós, na história da filosofia, meus queridos, a razão como sendo realmente a capacidade humana que deveria receber a nossa confiança, porque ela consegue realmente trazer as certezas e as verdades, portanto, sobre a realidade observada. Meus queridos, então era isso que nós tínhamos para explorar na aula de hoje. Espero que a nossa breve reflexão tenha servido da melhor forma para os estudos que cada um de vocês estão conduzindo. E eu gostaria de pedir realmente que vocês deixassem aqui na descrição do nosso vídeo os seus comentários, as suas dúvidas, ou até mesmo as suas críticas, todas elas são muito bem-vindas para o nosso canal. E também gostaria de solicitar para que vocês se inscrevessem nele, para que se mantivessem sempre inteirados com as novidades e com as novas postagens que aqui nós conduziremos. Desejo a todos vocês bons estudos, muito foco, muita fé, calma que falta pouco. A questão da aprovação de vocês é só uma questão de tempo. E eu estou com vocês durante todos esses momentos porque eu acredito, sei que juntos nós iremos ao infinito e muito além do vestibular. Um forte abraço a todos, meus queridos, e até a próxima.